Olá, cursistas do Web de Data, módulo Processo de Avaliação, Ambiente Virtual Moodle, videoaula exemplo, atividade de elaboração de questionário, parte 2. Esta atividade complementa a elaboração de questionário, parte 1, iniciada na última videoaula. Estamos no ambiente Moodle da UEM, acesso pelo usuário seu webdata.ifile e a senha está disponível no material de apoio dos senhores. Área principal, categoria treinamento, disciplina processos de avaliação web de data e já estamos dentro do nosso laboratório virtual, que é a disciplina processos de avaliação. Vamos ativar a edição, a funcionalidade edição já deve surgir na tela, o questionário está disponível, foi criado na última videoaula, apenas confirmando o escolhedor de atividade desligado e vamos à configuração do questionário, verificar se atende às nossas necessidades. O nome, o intervalo em que ele vai ser disponibilizado, o tempo, as 3 tentativas, por se tratar de um exemplo, e com relação às opções de revisão, optamos por após a tentativa. Lembrando da dificuldade ou do cuidado que se deve ter com esta opção, pois ele colocado talvez desta forma pode inviabilizar o teste, ou seja, o conhecimento antecipado antes de fechar a avaliação como um todo pode comprometer o resultado. O interessante talvez é que se for necessário que se deixe após o fechamento. Os demais módulos estão conforme configurados e vamos então à edição. Para editar o questionário, nós vamos clicar na aba como se fosse resolvê-lo e na sequência nos é informado que ainda não foi inserido nenhuma pergunta. Então vamos editar o questionário. O questionário ele está em branco, não existe questões, está vazio e se fôssemos usar o banco de perguntas, poderíamos apresentá-lo aqui. A primeira questão vamos colocar como se ela fosse criada neste instante. Então é uma pergunta de falso ou verdadeiro, bem simples. Oceano Brasil. E é uma afirmação, essa é uma pergunta. O oceano Atlântico. Ok? Teríamos um feedback para a pergunta e para a resposta, que é verdadeiro, você vai dizer assim, você acertou, parabéns. Ou você errou. Estude mais. Um tag, a palavra-chave, e salvamos. Então nós introduzimos a primeira questão, que é de verdadeiro ou falso, e vamos dar um valor para essa questão, 25 pontos ou 25%. Salvo. Nosso questionário terá 3 questões, então faltam mais 2. Vou utilizar o banco de dados, o banco de perguntas para adicionar. O nosso banco de perguntas tem 17 perguntas de uma categoria, 16 da outra, 2 de ponto de equilíbrio. Vamos utilizar a categoria ponto de equilíbrio. Temos 2 questões, vou escolher uma, definição de ponto de equilíbrio, e vou mandar adicionar ao relatório. Ao questionário. Foi adicionado. Então temos agora 2 questões, também vamos dar 25% ou 25 prontos para ela. Falta então uma questão ao meu questionário, que eu vou escolher de uma outra categoria, a categoria depreciação. Essa questão que eu vou introduzir será uma questão aleatória. Então nós temos também 2 perguntas e eu vou adicionar aqui uma questão aleatória.
e então eu vou clicar acrescentar ao questionário. E aí surgirá a terceira questão, a terceira página. Está uma questão por página. E nesta terceira página você tem duas questões, mas será escolhida apenas uma. E o valor que nós vamos atribuir a ela é de 50 pontos. De tal forma que a soma das três questões atinja o valor máximo da avaliação e que o total da avaliação também tem o mesmo percentual. Terminado o nosso relatório, o nosso questionário, nós poderíamos ainda utilizar a ordenação e a paginação. Se eu quisesse inverter a ordem, vamos pôr a questão do oceano como segunda página e vamos inverter. E então você só precisa pôr um ID maior do que o primeiro e mandar repaginar. Vai haver a troca, já ocorreu, o oceano. A questão do oceano falso verdadeiro passou a ser a segunda. A reordenação por perguntas era que, se em caso de uma página ter mais de uma pergunta, poderia estar reordenando. Voltando à edição, nós vamos poder agora verificar como se procede esse questionário. Então vamos à etapa da Web de Data e nós vamos acessar então o questionário. O questionário ele pode ser pré-visualizado, ele tem 50 minutos para ser feito e tem um período. E nós vamos iniciar a tentativa. Então vai aparecer a pergunta é em relação a um ponto de equilíbrio e pode-se afirmar, que através do ponto de equilíbrio pode-se determinar o valor do imposto. Isso aí está errado. Vamos considerar que eu quero dizer, ou seja, eu não sei essa pergunta e coloco este item como falso. Seguindo a sequência, o do oceano eu não posso errar, ele é verdadeiro, o Oceano Atlântico. Então vamos para a próxima questão. A última questão é uma questão sobre o cálculo da depreciação, que é vida útil, e é a quantidade de tempo ou bem o serviço pode ser utilizado o empregado. Eu acho que é essa aqui. Então tá, nós temos as questões. Vamos enviar, olha, nós tínhamos ainda 49 minutos para podermos enviar. Podemos cancelar e ir numa das questões, verificar se elas estão certas, Podemos revisar. Então, verificando, verificando, acho que se as questões estão certas, devem estar certas. Então, vamos encerrar e enviar tudo. Então, nós temos aqui o feedback. A primeira questão que nós consideramos que nós tínhamos errado, e aí tem a resposta correta. Aí temos a segunda que está certa, e verdadeiro. E a última também está verdadeira. Então, nós temos aí o processo como um todo, mostrar as questões, terminar a revisão. Então, nós tivemos 75% e o feedback é muito bom. Então, temos aqui, então, poderemos visualizar novamente, mas essa não é a questão. E, para finalizarmos isso, nós teríamos que avaliar as respostas. Quer dizer, nós temos os respondentes a este questionário. E aí, então, nós vamos utilizar um questionário já respondido, porque esse nós acabamos de fazer e ninguém respondeu além de... Mostrando então o resultado, numa disciplina que já existe um questionário, nós vamos em atividade, questionário. Ele vai abrir uma tela onde tem todas as avaliações. Vamos utilizar uma que tem 50 respondentes. E vai nos surgir na tela, era um questionário que tinha 19 questões para ser respondidas em 50 minutos.
Colocamos isso por ordem alfabética, podemos escolher por turma ou por equipes. Ele está colocando em ordem, né? Eles tinham colocado primeiro em ordem de respostas. Então nós temos aqui vários alunos, né? Algumas informações, departamento e o tempo que esse aluno usou, 36 minutos, 24 minutos, 55 minutos, acho que se não me engano é 60 minutos essa avaliação, 56 minutos, e as notas 5,98, 6,28, 6,8, 4,96, né? Então isso são dados reais de avaliação. E ele apresenta um gráfico aqui, como foi o comportamento da turma, né? Então aqui nós temos o número de alunos e aí a faixa. Então nenhum teve nota menor que 4,5, mas nós temos uma grande concentração entre 6,5 e 7,5. Então, senhores, era o que nós tínhamos para mostrar em termos de questionário. Neste momento a gente percebe o tempo gasto compensou, porque em turmas grandes você tem essa correção automaticamente, 50, 60 questionários. Então nós temos aí que encerrar a videoaula de hoje. Muito obrigado pela atenção e até uma próxima videoaula em que estaremos presentes. Obrigado.